Colossenses capítulo 1, versículos 12 a 14. O apóstolo, na oração dele, diz assim, a dado passo: dando graças ao Pai, que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Até aqui a leitura... eu disse o 14? Então o 14 também. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, exatamente, a remissão dos pecados. Aliás, é no versículo 14 que nós vamos entrar hoje, pela graça de Deus, a não ser que haja algum pensamento ainda anterior, mas eu gostaria de dizer o seguinte. Até porque estamos com pouco tempo, eu vou procurar ser resumido para dar oportunidade que outros irmãos também deem pensamentos. Eu tinha pensado em falar, que já aqui em cima já desisti da ideia, pode ser que para a semana eu fale sobre o significado da palavra redenção. Nós lemos aqui em quem temos a redenção. O nosso irmão Alberto vai falar sobre aspectos da redenção. Eu tinha outros que serão complementares, mas para já não falo, ficará eventualmente para a semana que vem. De qualquer das maneiras, eu queria tocar, não tanto pegando nas palavras gregas e o significado que elas têm, de onde vem a palavra redenção, ou resgatar, ou remir, que são tudo termos sinónimos, e muitas vezes, quando na Bíblia uma destas palavras, diferente das outras, com o mesmo significado, a carga que ela traz é diferente, ela enfatiza um aspecto que as outras não enfatizam, e é do quadro de todas estas palavras, algumas das quais são verbos e outras são substantivas. O nosso irmão vai falar de uma palavra substantiva e vai falar também de um dos verbos, embora existam outras palavras também como verbos, deste mesmo termo, e cheios de significado e de proveito espiritual para todos nós. Mas eu não vou por aí, vamos deixar que o irmão Alberto, quando chegar lá, vá falar, ou eventualmente algum dos irmãos que queira falar. Eu queria só chamar a vossa atenção para o seguinte. Lemos aqui nesta passagem que, portanto, o Senhor fez coisas maravilhosas. Ele tirou-nos da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E é nele, em Cristo, não é, que nós temos a redenção. O nosso irmão Alberto vai falar alguma coisa sobre isto, e portanto não vou repisar aquilo que ele vai dizer, mas quero chamar a vossa atenção para o seguinte. Nós temos uma porção chamada redenção. E a redenção que nós temos é muito falada na Bíblia. Como eu já tive a ocasião de dizer, às vezes é utilizada a palavra resgate, a palavra libertação, a palavra remir, são tudo termos sinónimos que falam da mesma coisa, mas a palavra redenção que nós temos em Cristo, e é importante nós percebermos que não temos redenção em nós mesmos. Isto vem provar aquilo que já tínhamos dito anteriormente, que somos incapazes de fazer o que quer que seja pela nossa alma, não é? Lembram-se, quando nós lemos no versículo 12, que Ele é que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz. Nós não temos idoneidade, não conseguimos idoneidade, não temos essa capacidade por nós próprios. Foi Ele que nos fez idóneos e também foi Ele que nos tirou da potestade das trevas. Nós não temos essa capacidade de sair e também não temos a capacidade de ser transportados para o reino do Filho do seu amor. Foi Ele que fez isto tudo. E outra coisa que Ele fez foi remir-nos. E diz aqui a Bíblia que nós temos a redenção nele, não em nós. Este assunto é um assunto que tem vários aspectos, ou tem várias vertentes. Eu quero apenas neste momento só destacar este. Termos a redenção nele quer dizer que nós tivemos o resgate nele. E quando a gente fala em resgate, isto implica um preço a ser pago. Ou seja, a nossa alma tinha um preço. Quando a Bíblia diz que nós fomos remidos, quer dizer que foi pago um preço por nós. A palavra remir é uma palavra jurídica. É uma palavra que existe nos tribunais. Por exemplo, quantas vezes nós lemos o juiz numa sentença dizer que alguém é condenado, por exemplo,
a 6 meses de prisão, ou 1 ano de prisão, ou 2 anos de prisão, remíveis a não sei quantos euros. Ou seja, o que o juiz quer dizer é que ou vais para a cadeia os 6 meses, ou os 2 anos, ou se não quiseres ir para a cadeia, pagas um preço e sais da cadeia. E quando a Bíblia diz que nós fomos remidos, não é? A Bíblia está a querer dizer que foi pago um preço, e quem pagou o preço foi o Senhor Jesus Cristo. É por isso que é nele que temos a redenção. Ele pagou o preço que era necessário perante a pena que pendia sobre nós. Só tínhamos 2 hipóteses. Ou sofríamos a pena, tal como nos tribunais, ou éramos remidos. Sendo que nós próprios não tínhamos capacidade de remir-nos. Porque, como diz o salmista, penso que é o salmista, diz que se nós quiséssemos pagar o preço da nossa alma, os nossos recursos se esgotariam antes. Portanto, o valor da nossa alma é um preço tão elevado que nós não poderíamos pagar o preço da nossa alma. E, portanto, precisamos de que viesse o remidor. Lembram-se da história de Ruth? Ela tinha um remidor, Boaz, que é uma figura admirável do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos de um remidor. E o nosso remidor, que é um parente, tinha que ser parente. O remidor era Boaz era parente. Parente dela. E o Senhor Jesus Cristo também, porque Ele tomou a carne e o sangue. Ele encarnou. Ele tomou forma humana. E é nosso parente por essa via. É o nosso remidor. E Ele veio pagar o preço. E eu quero chamar a vossa atenção para isto, porque há um preço que tem que ser pago, não é? E esse preço foi pago. E quando Pedro fala acerca disso, por exemplo, diz que não fomos remidos nem com prata nem com ouro, da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. E, portanto, é em Cristo, e na obra que Ele realizou, no sangue que Ele verteu, que nós fomos remidos. Portanto, por isso é que lemos aqui em quem temos a redenção. Nós temos a redenção nele. Mas a redenção, e era isto que eu queria dizer, que é para não me estender, que eu às vezes tenho dificuldade em falar curto. A redenção tem 2 aspectos. E acontece que a maior parte dos crentes pende normalmente só para um dos aspectos da redenção, ignorando completamente o outro aspecto. Nós temos um exemplo disso, e eu queria que vocês vissem, por favor. Temos um exemplo disso no livro de Levítico. No livro de Levítico, e curiosamente eu não pus aqui a passagem, não sei como é que eu fiz isto, mas às vezes acontece, por acaso até pus, Levítico capítulo 8, no livro de Levítico, no capítulo 8, vocês vão de reparar, só um pequeno pormenor, isto é um mundo, sabem, este tema da redenção, isto é um mundo, e vocês vão ter a oportunidade de ver aquilo que o irmão Alberto vai dizer sobre esta matéria, e isto continua a ser um mundo, porque eu vou tocar alguma coisa sobre esta matéria, ele vai falar alguma coisa sobre esta matéria, e muito sobre esta matéria fica por dizer, porque isto é um mundo. É importante nós percebermos o seguinte, quando a Bíblia fala em redenção, e na nossa redenção, como vocês já tiveram a oportunidade de dizer, Pedro diz, não fostes resgatados nem com prata nem com ouro, da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, a redenção está associada a sangue. E, portanto, sempre que virmos sangue na Bíblia, o sangue tem a ver com a redenção. Eu disse sempre, não é sempre. Mas, normalmente, quando o sangue surge na Bíblia, está associado à redenção. E é assim que em Levítico, no capítulo 8, eu quero que vocês leiam o seguinte. Levítico 8, rapidamente, lemos assim. Versículos 23 a 26. Lemos assim. Temos aqui a consagração dos sacerdotes ao sacerdócio, só para vocês se situarem no contexto. Moisés pega em Arão e pega nos filhos de Arão e vai consagrá-los ao sacerdócio. E temos aqui um cerimonial de passos que foram dados, desde vesti-los, desde lavá-los, desde vesti-los, até chegar aqui a isto que aconteceu. Reparem neste cerimonial que acontece, neste processo a dada altura. Lemos no versículo
23. E o degolou, o carneiro, aludido no versículo 22, e Moisés tomou do seu sangue, do carneiro, e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar Arão, os filhos de Arão, não é? Também fez chegar Moisés os filhos de Arão, e Moisés pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles e sobre o polegar do seu pé direito. Isso. Espargiu o resto do sangue sobre o altar em redor. E tomou gordura e a cauda, etc, etc, etc. Até o versículo 26 nós lemos acerca disto, mas eu quero chamar a vossa atenção para este ritual que foi realizado com o sangue do cordeiro, em que, como nós lemos aqui, tanto em relação a Arão como em relação aos seus filhos, os sacerdotes, Arão, o sumo sacerdote, na consagração ao sacerdócio, ele teve que colocar sangue na ponta da orelha direita, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Dizia eu, normalmente quando nós falamos em redenção, e notem que sangue fala de redenção, e nós temos aqui um aspecto da redenção, nós só pensamos numa das vertentes da redenção. E deixai-me dizer, somos tão egoístas. Só pensamos normalmente na parte que nos dá jeito. Na parte que nos beneficia. Mas na parte da redenção em que Deus é beneficiado, e quando eu digo beneficiado, coloco isto entre aspas, porque que benefício é que nós podemos trazer a Deus? Não é? Sabem que isto é muito importante, ter esta noção, porque às vezes nós não temos a noção. Mas isto não significa que nós sejamos indiferentes ou insensíveis. Porque ele diz assim, quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Nós não podemos acrescentar um côvado, ou o que quer que seja da parte de Deus. Mas nós, é como a mesma coisa, é como que dizer assim, Deus não precisa que eu ore para que Ele saiba as minhas necessidades. Mas ainda assim eu devo orar. Deus não precisa que eu lhe dê nada, mas eu devo lhe dar tudo. E nós, quando pensamos na questão da redenção, só pensamos na parte que nos beneficia. E então o que é que nós pensamos da redenção? Pensamos em passagens que, como por exemplo, em Gálatas 3,13, não vou ler por causa do tempo, mas lemos ali que fomos remidos ou resgatados da maldição da lei. Isso é ótimo. Eu ser resgatado da maldição da lei, bem bom. Olha, imagina se eu não era resgatado da maldição da lei. Então lemos ali, e nós conhecemos bem estas passagens que nos falam de que é que fomos remidos. Repito, de que é que fomos remidos? Da maldição da lei, por exemplo. Ou, por exemplo, em Tito 2,14, fomos remidos, lemos em Tito 2,14, de toda a iniquidade. Isto é fantástico. Ser remido da maldição da lei. E agora percebo, eu fui remido da maldição da lei, e a lei já não pode amaldiçoar, porque eu fui remido de toda a iniquidade. E não havendo pecado, não é? Tendo eu sido remido de toda a iniquidade, de todo o pecado, fui remido também da maldição da lei. Isso é bom, não termos pecados e termos sido remidos de todo o nosso pecado. Por exemplo, e também é maravilhoso nós pensarmos assim, o que é a minha vida hoje e o que era a minha vida antes? Eu quando olho para o que é a minha vida hoje como crente e como é que ela era antes, eu digo assim, graças a Deus, porque só temos beneficiado com isso, eu fui remido da minha vã maneira de viver. Diz Pedro, na primeira carta de Pedro 1,18. Fomos remidos da nossa vã maneira de viver. Remido da maldição da lei, remido de toda a iniquidade, remido da nossa vã maneira de viver. Então, e a redenção é só isso? Eu só sou remido de qualquer coisa? E este é o aspecto da redenção que nos escapa, normalmente, e que não nos pode escapar. É que a Bíblia não somente fala em redenção de, mas fala, e isto é muito importante, em redenção para. Eu não fui só remido de alguma coisa, mas eu fui remido para alguma coisa. E este para alguma coisa é o que nos está a escapar, normalmente. E não pode escapar. E é o que nós vemos, por exemplo, com
Arão, não é? A receber aquele sangue do carneiro que Moisés colocou no seu polegar direito do pé, da mão e na orelha direita. Sabem que Moisés já tinha passado pela experiência do sangue antes. Por exemplo, quando o sangue foi aspergido, o sangue do cordeiro, que era imolado na Páscoa, lembram-se? Quando era aspergido nos umbrais da porta, nas vergas, não é? Sabem o que é que aquilo queria dizer? Queria dizer que eles foram remidos do Egito. E normalmente quando nós pensamos no sangue de Cristo, pensamos que fomos remidos de alguma coisa, ou das nossas iniquidades, ou da nossa maneira de viver, ou da maldição da lei. Pensamos que fomos remidos de alguma coisa. No caso deles, quando eles viam o sangue lá nos umbrais das portas, eles sabiam, fui remido do Egito. Da vã maneira de viver do Egito, da maldição do Egito, de tudo o que tinha a ver com o Egito. No fundo é uma figura daquilo que acontece connosco. Mas quando nós vemos o sangue do animal a ser colocado na orelha direita, a ser colocado no polegar da mão, a ser colocado no polegar do pé direito, sabe o que é que nós vemos? Que eles foram remidos para Deus. E Arão e os sacerdotes sabiam, atenção, ao ver o sangue agora, não nas vergas da porta, mas ao ver o sangue no meu corpo, quer dizer que todo eu, desde a cabeça aos pés, sou para Deus. Devo viver para Deus. Que é aquilo que eu estava a falar agora há bocado. Que é a parte que parece que nós nos esquecemos da redenção. Que a Bíblia fala não somente em redenção de, mas fala em redenção para. Apocalipse capítulo 5 e versículo 9. Será que nós temos que chegar à glória para percebermos isto? É que é na glória que nós lemos disto. Será que nós temos que chegar à glória para percebermos isto? Em Apocalipse 5, 9 nós lemos assim, que aqueles que estavam diante do Cordeiro, com harpas, salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, cantavam um novo cântico, versículo 9, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste ou remiste. Preço pago. Compraste para Deus, homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Para Deus. O apóstolo Paulo refere-se a isto indiretamente, na redenção para, quando ele diz assim, fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Isto é redenção para. Será que temos que chegar à glória para perceber isto? Que fomos comprados para Deus? Ou será que já podemos compreender isto agora? Que fomos comprados. E por isso devemos glorificar a Deus no nosso espírito e no nosso corpo, os quais pertencem a Deus. E também no capítulo 14, versículo 14 do Apocalipse, nós lemos e olhei e eis uma nuvem branca e assentado sobre uma nuvem branca o Filho do Homem. Não é esta passagem, eu enganei-me. Peço desculpa. Como é que eu pus Apocalipse 14, 14, mas há de ser se calhar 4? Versículo 4. Estes são os que não estão contaminados com as mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Comprados para Deus e para o Cordeiro. E porque foram comprados para Deus e para o Cordeiro, eles percebem que seguem o Cordeiro. Para onde quer que ele vá. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude. É por aí que devemos ir. Algum irmão que tenha um pensamento, faz favor. Sim? É um pensamento muito rápido. Ainda sobre este mesmo versículo, o versículo 14, que nos fala da redenção, da remissão dos pecados. Nós temos de ter noção de que isto produz coisas. Isto na nossa vida, na vida do crente, tem que produzir alguma coisa. E uma das coisas que produz, que eu acho que é muito importante, é a liberdade. A redenção, ou seja, nós vemos que a nossa condição
quando nós éramos descrentes, nós éramos mortos nos nossos deleites, nos nossos pecados. Nós estávamos mortos. E a partir do momento que nós somos remidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, passamos a ter vida. E isso dá-nos liberdade. Eu, quando digo isso, faz-me lembrar há uns anos atrás, quando eu me converti. Antes de me converter, eu pensava assim, eu ouvia falar da palavra de Deus, mas eu pensava, bem, eu vou ter que deixar de fazer isto, deixar de fazer aquilo, e automaticamente isso na minha mente funcionava ao contrário. Eu pensava, bem, isto eu vou estar preso a algo que vai fazer com que eu possa dirigir a minha vida por regras, porquê? Porque eu não vou poder fazer isto, eu não vou poder fazer aquilo, e era o contrário de liberdade. Mas há uma coisa muito importante. Esta liberdade tem que produzir em nós luz. Nós vemos que o Senhor, em Mateus, nós podemos muito... Eu vou ler muito rapidamente. Em Mateus, quando o Senhor fala acerca dos discípulos, ele diz que, muito rapidamente, eu vou só dizer, não vou citar, mas Mateus 5,14 diz que os discípulos são a luz do mundo. Nós hoje, corpo de Cristo, não somos a luz do mundo. Nós somos luz no Senhor. Nós somos luz no Senhor. Porque quando eu digo isto, porque nós vemos na carta aos Efésios, no capítulo 5, e vou ler, no capítulo 5, na carta aos Efésios 5:8, e a palavra do Senhor diz-nos assim, e estamos a ver o apóstolo Paulo escrever a estes irmãos, igreja, e ele diz assim, capítulo 5, versículo 8, e diz assim, porque noutro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor, andais como filhos da luz. E há uma grande diferença, porque nós vemos que os discípulos, sendo a luz do mundo, ou seja, o mundo olhava para eles porque eles teriam que alimentar essa luz com as boas obras que assim faziam, nós hoje, a partir do momento que lá está a liberdade que nós temos em Cristo, passamos a ser luz no Senhor. E quando eu me converti, e eu vou terminar, eu não tive tempo de ver as boas obras dos irmãos que eu, logo a posterior, no primeiro impacto, eu vi, porque eu tive muito pouco tempo com eles. Eu olhei para eles, eu vim ouvir a palavra e eu olhei para eles e eu não tive tempo de ver as obras deles. Eu não tive tempo de ver o que é que eles faziam, o que é que a igreja fazia, mas houve uma coisa que me marcou. Havia diferença. Havia luz nesses homens e nessas mulheres que me influenciaram e que o Senhor pôs na minha vida. Eu vi que havia diferença. Não eram a mesma coisa. Havia diferença. Havia luz neles. Não por aquilo que eles faziam, porque eu não tive tempo para ver isso, mas eles eram a luz no Senhor. Dava para ver isso. E essa é uma das liberdades que o Senhor nos dá. Essa liberdade que nós temos tem que produzir alguma coisa. Os outros têm que olhar para nós e ver luz em nós. Foi isso, das trevas nós passamos para a luz. Então somos luz no Senhor. Essa liberdade que nós ganhamos através do Senhor Jesus Cristo é uma liberdade que o mundo não consegue explicar. É uma liberdade que as pessoas não conseguem entender. Não conseguem perceber como é que nós temos paz na tribulação, como é que nós, perante uma situação muito difícil, nós conseguimos manter o nosso foco no Senhor, como é que nós conseguimos, perante uma situação mais complicada em termos de relacionamento de conflito, tomarmos a atitude correta e muitas das vezes negarmos a nós próprios por benefício dos outros. Isto chama-se liberdade. E essa liberdade produz gozo. Mais do que nunca, nós temos que estar focados de que tudo aquilo que o Senhor produziu, tudo aquilo que o Senhor fez, produziu responsabilidade, mas essa responsabilidade não é a mesma responsabilidade que às vezes nós temos. No nosso trabalho, nós temos essa responsabilidade e essa responsabilidade às vezes é dura, essa responsabilidade às vezes produz amargura, mas é isso que o mundo oferece. Quando nós vivemos uma vida plena no Senhor, a responsabilidade que nós temos como filhos de Deus tem que produzir gozo em nós. A liberdade que nós temos pela remissão dos nossos pecados, por esta redenção maravilhosa que foi através da cruz, no sangue do Senhor Jesus Cristo, tem que produzir em nós coisas boas. E os outros têm que olhar para nós e ver isso. Não estejamos à espera que sejam os outros a fazer.
tenhamos a responsabilidade de sermos nós a dar o primeiro passo. E esse o primeiro passo é vivermos para Cristo, para vivermos verdadeiramente segundo aquilo que nós lemos através do apóstolo Paulo e vimos as circunstâncias com as quais ele escreveu estas cartas e via-se gozo nas palavras dele. Que seja assim connosco, irmãos, perante a tribulação, que haja gozo, porque nós temos essa liberdade, que essa liberdade é uma consequência da remissão dos nossos pecados. Esta redenção, entre outras coisas e outras características mais que podemos ouvir mais para a frente. Que o Senhor nos ajude. Mais, tem algum pensamento para dar? Eu só gostava de, porque não citei, quer dizer, eu referi o versículo, mas não disse, ou melhor, citei o versículo, mas não disse a referência, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Está em 1 Coríntios 6, 20. E Paulo disse isto quando escreveu aos Coríntios. E portanto, aquela ideia de que alguns têm, eu faço com o meu corpo, eu faço o que quero. Eu assumo muito essa é uma das coisas que anda muito no ar. Eu faço do meu corpo o que eu quero, ninguém tem nada a ver com isso. Quem é que disse isto? Paulo disse: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Deus é que tem direitos sobre mim. Ele pagou um preço tremendo. E nós às vezes esquecemos disso. Que Deus nos ajude. Muito bem, então nós vamos passar ao nosso irmão Alberto. Antes, porém, só quero dizer, irmão Alberto, um grande abraço para si, de todos nós. Estamos a orar por si, estamos a orar pelo JC 2018. Eu já disse aos irmãos, estou muito contente da forma como o Senhor o tem guiado quanto ao tema. Eu não disse qual é o tema. Eles não sabem, mas só sabem que eu estou contente. E vamos continuar a orar para que o Senhor o dirija em tudo e estou desejoso que, se o Senhor não vier antes, que chegue depressa a esse dia em que nós vamos estar juntos. Nessa semana vai ser muito bom, certamente. Nessa semana não, nessas semanas a gente se conta consigo por mais tempo. E então, sendo assim, vamos então ouvir o contributo do irmão Alberto sobre esta passagem. Graças a Deus por mais esse estudo, este encontro para orarmos e entendermos mais a palavra de Deus. Agradeço ao irmão Carlos por ter mencionado o artigo usado no último estudo que eu mencionei. E agradeço a você também por aguentar e suportar o meu sotaque. Colossenses capítulo 1, verso 14, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. A primeira parte do versículo, em quem, já nos remete ao antecedente, o verso 13, que diz ao Filho do seu amor. Isso sugere a nossa união com Jesus Cristo. E mais, em quem temos. Aqui há a certeza absoluta da nossa união e da nossa salvação que Cristo conquistou no Calvário, na cruz, por nós, aqueles que creem e confiam em Cristo Jesus. Muitos andam preocupados e ativos na igreja ou numa vida mais piedosa, no sentido de estar com medo de perder a salvação, de perder a comunhão com Deus. Mas a motivação está errada. Outros, de uma maneira ou de outra, acabam se frustrando com as coisas de Deus no esforço de entender e de praticar pela vontade humana as coisas da Bíblia. A informação, a formação também está errada. O que nós temos que atentar e entender é o que Cristo fez por nós e nós confiarmos, crermos no Senhor Jesus. A salvação é um fato concreto, estabelecido, perpétuo. Não tem mais o que mudar. Há segurança nesta salvação, diz a palavra de Deus, a Bíblia, e nisso devemos descansar. Aqui não há lugar para temores, dúvidas, receios ou até mesmo medo. A palavra redenção, que aparece aqui no verso 14 de Colossenses capítulo 1,
transmite certeza, segurança. É um livramento que nós temos que entender, resultante de um resgate pago, conquistado na cruz do Calvário. Redenção é um termo no original grego chamado apolutrosis. Claro que não sou nenhum conhecedor profundo do idioma original, o grego, mas os dicionários, os comentaristas e a pesquisa ao estudar a palavra de Deus, adquirimos este conhecimento e descobrimos que esta palavra refere-se a um caro pagamento de um resgate. Não é um simples pagamento, mas é uma negociação alta, caríssima. Paulo aqui, mais uma vez, está usando um termo para contrastar com o ensino errado dos gnósticos. Aqueles hereges insinuavam que existia uma iniciação espiritual para a pessoa entrar no mundo sobrenatural e que poderia perder tal privilégio se não desenvolvesse a sua qualidade espiritual. Paulo, portanto, usa essa palavra redenção, apolutrosis, no sentido de que foi algo realizado por Deus a nosso favor. Muito bem, esta palavra redenção, ela tem outros 7 termos que aparecem no Novo Testamento, especificamente o apóstolo Paulo. E esse desdobrar das palavras, estas declinações do verbo, dá muito mais ênfase e força ao termo e evidencia o quão valoroso foi para Deus nos resgatar e nos conquistar para Ele mesmo. A palavra agaroso é remir, um outro significado de redenção. Sugere a ideia de comprar por alto preço, altíssimo, e se desdobra ainda neste termo, nesta condição. Quem comprou? 1 Coríntios 6, no verso 20, diz que Deus comprou. Apocalipse, capítulo 5, no verso 9, vai dizer que é o sangue de Cristo que foi o preço acordado, pago. Portanto, só de saber estes termos já enche o nosso coração de gratidão, de alegria, de descanso, de confiança, de certeza. Uma outra palavra para remir, que vem de redenção, é exagorazo, comprar de volta. Gálatas 3,13 fala que Deus nos resgatou da maldição da lei. Gálatas 4,5 também diz que remiu os que estavam debaixo da lei. Remir de volta, comprar de volta para si mesmo aquele que ele criou. Um outro termo, e esse é um termo mais próprio do apóstolo Paulo, peripoio. Atos 20, no verso 28, diz assim: a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Isso significa comprar sem barganha, sem redução de preço, e pagar alto, caro, por esta conquista. Outras palavras se associam a esse termo de redenção, remir, comprar. É a palavra lutron, lutron, ou mesmo antilutron. É resgatar, resgate e redenção. Aqui a morte de Cristo é identificada, e aqui existe então um termo que associa a ênfase no caráter substitutivo de Cristo na cruz, que era feita para mim, era feita para você. Mas Cristo tomou o nosso lugar, nos comprando, nos resgatando, nos tirando e nos salvando do mundo das trevas, do pecado. Esta figura, ela é apresentada no Antigo Testamento na simbologia que havia dentro do tabernáculo. O bode expiatório representa esta condição de resgate, de remir. Ele era solto e levado para o deserto e nunca mais voltava.
Isso trazia um alívio na culpa, um alívio nas consequências do pecado para o povo do Antigo Testamento. E assim também a cruz. Em Cristo Jesus, Ele nos resgatou, Ele nos substituiu, Ele nos conquistou para não termos mais esse sentimento de culpa com relação a Deus e nem sentir peso do pecado pela nossa afronta, nossa rebelião diante de Deus. E isso é uma maravilha, isso traz paz ao nosso coração. Que Deus nos abençoe.